Meus irmãos, graça e paz. Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos fechar hoje, neste vídeo, o nosso estudo dessa nossa revista, desse último trimestre de 2024. Estamos concluindo o estudo da segunda epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós acompanhamos ao longo desse trimestre toda a problemática que Paulo enfrentou ali junto aos irmãos da igreja de Corinto, tantos levantes, tantas investidas contra o ministério do apóstolo, contra o apostolado de Paulo, e Paulo sempre ponderando, agindo com sabedoria, com equilíbrio, com temperança, mostrando que o propósito sempre foi conduzir os irmãos ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro caminho da verdade. Quando precisou ser enérgico para combater os falsos ensinadores, os falsos profetas, Paulo agiu como tal. Quando precisou ser brando, Paulo assim o fez. O propósito, a mensagem principal é o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, a salvação, o amor pelas almas, vindo em primeiro lugar. Vamos fechar nosso estudo desta segunda epístola com o capítulo 13, o último capítulo aqui da epístola aos Coríntios. Capítulo 13 tem também 13 versículos e vamos concluir o nosso estudo, esse trimestre enriquecedor, fechando também com o último capítulo desta segunda epístola, concluindo com a maravilhosa bênção apostólica. O título da nossa última lição e o último capítulo desta segunda epístola aos Coríntios: terceira visita e bênção apostólica. Os objetivos desta lição: nos ensinar a praticar a autoavaliação sincera, buscar a conversão e a santificação diariamente, também buscar viver debaixo da comunhão do Santo Espírito de Deus. Nosso textuário é a nossa verdade prática, está aqui no capítulo 13, versículo 13 da segunda epístola aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nossa verdade prática, a bênção apostólica, não é uma promessa vaga para o futuro, é para ser desfrutada presentemente e tem validade permanente. Nosso texto bíblico, nossa leitura bíblica, é justamente o capítulo 13 aqui de Corinto. São apenas 13 versículos e nós vamos ler. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente eu disse, e de antemão digo como estando presente uma segunda vez, mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que, se outra vez for, não lhes pouparei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, e permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, mas espero que
entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saúda-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém. Está aqui a linda, maravilhosa bênção apostólica. E em nossos cultos, no final, ela é impetrada, né? A graça do Senhor Jesus Cristo é estendida a cada um de nós, o amor de Deus por cada um de nós e a extraordinária comunhão do seu Santo Espírito entre nós, tá? Então, vamos fechar o nosso estudo dessa segunda epístola de Coríntios. Aprendemos muito, né, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, o quanto Paulo se doou por amor a cada irmão aqui desta igreja. Primeiro tópico da nossa lição: toda questão será resolvida. 2 ou mais testemunhas façam o bem e serão aprovados, e a oração intercessora. O apóstolo Paulo, ele conclui essa carta informando aos leitores ali de Coríntios, à igreja de Coríntios, que pela terceira vez ele visitará a igreja, a cidade de Corinto, e previne novamente acerca da necessidade deles se arrependerem, para que ele não precise, ao chegar ali, tratar destes mesmos problemas que ele vem descrevendo, discorrendo ao longo da epístola. Paulo também exorta os coríntios a examinarem seus próprios corações para ver se Jesus Cristo vive realmente neles, né? Que eles não sejam achados também reprovados nisto, tá? Que Jesus realmente seja o centro da vida deles. E ao final, o apóstolo abençoa, né, com a bênção apostólica mais completa aqui do Novo Testamento. Então, dos versículos 1 do primeiro ao terceiro, né? Paulo está falando aqui das 2 ou mais testemunhas. Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, versículo 1. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Então, a gente vê aqui o apóstolo fazendo questão de mencionar a visita programada, a terceira programada para ele ir até Corinto. Está lá no capítulo 12, versículo 14 também, né? E o mesmo Paulo Paulo alerta, né? Faz alerta feita aos pecadores impenitentes ali de Corinto durante a segunda visita, a visita que ele chama de visita dolorosa, né? É feita agora também. Ele disse: outra vez vos for, não pouparei, não passarei a mão, como alguns aí da igreja de Corinto estavam fazendo, por cima dos pecados não confessados e não deixados, como estava ocorrendo, como ele registra lá na primeira epístola, no capítulo 5, um caso tão grave de um rapaz que estava tendo um relacionamento com a esposa do pai.
Então, nas palavras de Paulo, está clara a sua determinação de combater qualquer tipo de confusão doutrinária e de pecado permitido ali entre os irmãos de Corinto, aceito e não tratado como se deveria, que era tirar ou resolver aquele problema. Para que isso fique bem claro, ele cita a lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 19, versículo 5, e Jesus retratando aqui em Mateus capítulo 18, versículo 16. A questão será estabelecida pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A questão é que o problema, a questão do pecado, da tolerância ao pecado, precisa ser extirpada, resolvida de uma vez por todas. No versículo 3, porque, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. A gente vê aqui Paulo dizendo, Paulo diz que pela fragilidade de sua aparência, Paulo era muito criticado por causa da sua aparência. Os incitadores ali de Corinto estavam denegrindo o ministério de Paulo, porque Paulo era um homem simples, um homem do povo, um homem que não ligava para status social, para posição. Paulo vivia literalmente o Evangelho de Cristo. Ele vem descrever isso no capítulo 11, onde ele vai descrever as N provações que ele vivia diariamente por amor ao Evangelho de Cristo. Então, Paulo diz que pela fragilidade de sua aparência e pela rejeição que sofria, Paulo, estava ligado às fraquezas de Cristo na cruz, mas quando estivesse com eles, os repreenderia de tal modo a mostrar que também estava unido a Cristo pela força do poder de Cristo. Então, essa disposição mais enérgica de Paulo mostra o quanto as acusações que ele sofria por parte de alguns ali de Corinto estavam extrapolando todos os limites. O maior sofrimento era saber que estes irmãos estavam acreditando nestes caluniadores, nesses difamadores, e já estava começando a duvidar, a desacreditar, a ser influenciado negativamente em relação a Paulo e ao seu ministério. O apóstolo Paulo desafia que eles examinem a si mesmos com o mesmo rigor que usava para com Paulo, mas não quanto às coisas exteriores, e sim quanto à fé, quanto ao seu relacionamento com Deus. No versículo 7, Paulo diz sobre a oração intercessora em relação aos irmãos ali de Corinto. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos por vocês como reprovados. A oração de Paulo aqui é para que os irmãos de Corinto, permanecessem firmes em sua fé. Que eles tivessem a clara consciência de que permaneciam unidos a Cristo através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Consequentemente, eles iriam, a partir desta comunhão, deste relacionamento íntimo com Deus, eles iriam discernir que Paulo e os seus companheiros não fracassaram no propósito de lhes anunciar o Evangelho. Pelo contrário, os próprios coríntios eram testemunhas vivas de que o ministério de Paulo era frutífero, dava fruto para o reino de Deus. A preocupação de Paulo é com a salvação dos irmãos de Corinto. Ainda que alguns persistissem em rejeitar Paulo e seu ministério, ainda que isso ocorresse também na sua visita que estava para ocorrer. O apóstolo, ele não se importava em ser tido como reprovado por alguns. O que importava para Paulo é que os coríntios permanecessem firmes na fé
E, na verdade, ainda que caluniadores venham difamar o seu ministério, a sua vida, ele era, os cristãos, os convertidos eram testemunhas vivas, era a própria carta de recomendação, como nós estudamos na nossa lição anteriores, e alguns estavam exigindo de Paulo a carta de recomendação. Paulo vai dizer que os próprios cristãos de Corinto eram as verdadeiras cartas de recomendação, ou seja, vocês são fruto do Evangelho de Cristo por mim pregado aí nesta cidade. O segundo tópico da lição, autoridade para edificar e não para destruir. Não podemos contra a verdade, igreja aperfeiçoada e edificada, aperfeiçoai-vos e consolai. Melhor seria que Paulo encontrasse os irmãos firmes na fé, assim não ele precisaria usar de sua autoridade que Cristo havia lhe dado, ainda que seus acusadores, mais uma vez, dissesse que Paulo era fraco como um pastor. Pouco importava desde que fosse encontrada uma igreja edificada e fortalecida. Pouco importava as acusações contra Paulo. Isso ele tinha por nada. O problema é quando isso influenciava negativamente na vida dos irmãos, dos cristãos, atraindo os cristãos para um evangelho falso, para uma mensagem em que Jesus Cristo não era o centro. Em outra passagem, Paulo vai dizer: o que importa é que Cristo seja pregado. Entende? Não tinha nada a ver, ainda que ele fosse criticado. O importante é que a mensagem fosse pregada e que os irmãos permanecessem firmes em sua fé em Jesus Cristo. No versículo 8, pronto, aqui, nada podemos contra a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Se os coríntios persistissem na fé e não fizessem o mal de rejeitar os ensinos verdadeiros do evangelho que Paulo havia pregado, se deixasse de seguir estes falsos ensinadores, essas ideias filosóficas vazias, e deixasse de tolerar os que viviam no pecado sem buscar o arrependimento, estariam confirmados o valor da verdade contra a qual ele vai dizer aqui: ninguém pode. Ou seja, se Paulo encontrasse os coríntios firmes, ele não precisaria repreendê-los, chamar a atenção. Seus acusadores tornariam a dizer que ele, Paulo, era fraco diante do povo, mas a crítica seria motivo de alegria para Paulo, pois a legitimidade do apostolado de Paulo permanecia evidente no testemunho, que eram as vidas dos cristãos transformadas, né, pelo poder do Evangelho de Cristo. O que importa é que os irmãos estejam firmes na fé e sejam cada vez mais aperfeiçoados e estreitados os seus relacionamentos com Deus. Críticas sempre existiu, sempre vai existir. Jesus sofreu. Muito mais importante era a centralidade do Evangelho. O importante era que o reino de Deus seja pregado, que as almas se convertam e permaneçam firmes. Em todos os lugares existiu e sempre existirá aqueles que Jesus, acho que Paulo vai chamar aqui de lobos ferozes, lobos cruéis, atraindo as pessoas. Paulo vai falar isso lá em Atos capítulo 20, atraindo as pessoas a si e não a Deus. Jesus vai falar lá em Mateus que pelos frutos se conhecem. Se as árvores são boas ou ruins. Paulo denomina esses falsos mestres de lobos cruéis, lobos devoradores. No versículo 9, falando sobre a igreja aperfeiçoada e edificada, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Então a gente vê que o apóstolo expondo os motivos pelos quais ele estava orando.
que era ver a igreja já aperfeiçoada e edificada na fé verdadeira. Pouco importava aqueles que o considerassem fraco ou incapaz, desde que a sua fraqueza fosse manifestada ou manifestasse a força daqueles que estão em Jesus. Isto é o que trazia regozijo para a vida de Paulo, que estava comprometido com o uso de sua autoridade para quê? Para a edificação da igreja, e não para que a igreja viesse a sofrer destruição, que a igreja viesse ser influenciada negativamente, corroborando com o afastamento dos irmãos do verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo, no capítulo 11, 12, ele disse, me deixarei ser gastado, serei gastado e me deixarei ser gastado por amor ao evangelho, para que cada um de vocês permaneçam firmes no verdadeiro evangelho. Então, o propósito é sempre que os escombros do pecado dê lugar a uma nova vida, né? Uma vida edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então, apesar de ser criticado por escrever cartas severas, né, Paulo prefere assim fazer a fim de dar tempo para que os irmãos, os destinatários, reflitam e se arrependam, em vez de precisar usar de rigor quando estiver com eles ali presente. Então, Paulo enviava cartas com um meio de correção, de orientação, para que quando ele estivesse presente, os irmãos já tivessem ciência, né, conhecimento qual a mensagem, do que Paulo queria que eles entendessem, que eles aplicassem, que eles vivessem. O propósito sempre foi que fosse uma igreja abençoada, uma igreja rica nos dons espirituais, uma igreja rica na comunhão com o Espírito de Deus, e que o pecado deixasse de ser tolerado dentro desta igreja, como acontecia. O pecado era muito permitido, tolerado aqui dentro dessa igreja, e isso não tinha cabimento. Então, antes de sua conversão ao cristianismo, a gente vê que Paulo ele arrasava as igrejas, pegava a carta com autorização ali do Sinédrio e saía, né? Onde ele achava um cristão, ele levava preso, né, estes cristãos. Então, Paulo sempre foi fiel aos seus princípios. Obviamente que antes dele conhecer Cristo, ele era um judaizante fervoroso, né? Fervoroso. Quando conheceu o verdadeiro evangelho, mais fervoroso ainda Paulo era, mas agora ao evangelho libertador, ao evangelho de Jesus Cristo. No versículo 11, falando sobre aperfeiçoando e consolando. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede de mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. O apóstolo Paulo ele faz uso das últimas linhas aqui dos versículos 11 e 12, né, para expressar o caloroso afeto que ele sente pelos irmãos de Corinto. O apóstolo exorta o aperfeiçoamento que desde o início ele já recomendava, desde a sua primeira visita ali em Corinto, quando ele passou 1 ano e meio trabalhando, implantando a igreja, pastoreando aquela igreja. Então, os coríntios, assim como nós, hoje, precisamos estar atentos a esses cuidados, né? O aperfeiçoamento que exige um constante autoexame, autoavaliação, para que ninguém retorne, que Paulo vai chamar a carne, depois de já ter discernido a verdade espiritual, o verdadeiro evangelho, sem acréscimo, sem acrescentar e sem tirar, né? Para que o evangelho de Cristo não venha sofrer, nem aumentar, nem tirar. Pedro vai dizer na sua epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, que nenhuma profecia ela é de particular interpretação,
Os homens que escreveram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Evangelho de Cristo, ele não precisa de acréscimos. Ele é completo. Ele é libertador. O segundo é o consolo e encorajamento mútuo, recomendando aos que caminham e sofram juntos as afrontas do mundo por causa do nome de Jesus. Paulo, ele sofria isso e muito. O terceiro é o mesmo parecer, a unidade na fé, que não significa anulação das pessoas, mas a concordância, o serviço dedicado ao bem comum e o bom testemunho cristão. O outro ponto é o elo da perfeição e o árbitro de todas as coisas que deve prevalecer entre os irmãos na igreja, tá? E a paz que vem de Deus. Saudar uns aos outros com o beijo santo ou ósculo, né? Que era um beijo no rosto, uma saudação muito comum em algumas culturas, né? Um toque leve nos lábios em cada face comum. Em muitas sociedades, em muitos lugares, principalmente no Oriente Médio, se saúda assim, né? Com um beijo no rosto. Era costume. Então o beijo ele não tinha nenhum sentido erótico. Paulo chama de ósculo santo, né? Pois os escritores das epístolas chamavam de santo, tá? E o terceiro tópico da lição, a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Neste último versículo, capítulo 13, versículo 13, no encerramento desta segunda carta aos irmãos ali de Corinto, Paulo impetra ali a famosa bênção apostólica, que nos abençoa sempre e a todos nos nossos cultos. É muito comum, no final dos nossos cultos, a gente interpretar a bênção apostólica em nome de Jesus, no amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo de Deus. É a bênção do Deus Trino aos crentes que entram para adorar e saem para servir. Então, a oração é para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam dotar os adoradores das virtudes do amor, da graça e da comunhão em servir. A missão de Deus, a gente vê Deus Pai enviando Deus Filho, Deus Pai e Deus Filho enviando o Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo enviando a igreja. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, concedida a nós gratuitamente, o amor de Deus, Deus nos amou com amor tão extraordinário que enviou seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo, que está em nosso meio. Então, por causa do seu anunciado, a graça, o amor e a comunhão é considerada a mais completa bênção apostólica aqui do Novo Testamento. E tem N referências. A nossa lição está pontuando aqui todas elas. É bom você ler, você acompanhar. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo é a fórmula de bênção que apresenta o conceito de graça, que deve ser interpretada como uma bênção inteira da redenção, porque por meio do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus Cristo derramou sobre nós, sobre o seu povo, a sua graça, nos salvando, nos libertando do pecado. É um presente, é um favor imerecido, nós não merecíamos. Jesus se doou em nosso lugar, né? Se fez maldito em nosso lugar. Então, é graça. Nós não merecíamos, por isso é a graça de Deus estendida a cada um de nós em seu Filho Jesus Cristo. E o amor de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo vem em primeiro e o amor de Deus segue. Por este amor, pelo amor de Deus, a graça de Jesus Cristo é estendida a cada crente para que se aproprie dela em nome de Jesus.
Deus amou o mundo com amor tão extraordinário, João 3, capítulo 16, né? Texto áureo do Novo Testamento. Deus amou a humanidade com amor tão extraordinário, né? Que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida. A terceira é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Jesus vai para o Pai, João capítulo 14, mas ele diz que não nos deixariam sozinhos, não nos deixariam órfãos, enviaria o Consolador, o seu Espírito Santo, que estaria conosco. Então, esta terceira dádiva divina é esta comunhão com o Espírito Santo de Deus. Transmite o sentimento de íntimo companheirismo, que neste caso pertence ao Espírito de Deus, que habita no coração de cada cristão. Paulo indica que o Espírito Santo faz do corpo do crente sua habitação, ou templo propício a esta comunhão. Não só temos a comunhão com o Espírito de Deus, como compartilhamos desta comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Tá? Então, a graça divina, o amor divino e a comunhão divina, ofertados a cada pessoa que põe a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo, né? Nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, Paulo conclui a sua carta com esta bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, estendida a cada irmão de Corinto, a cada irmão em qualquer parte do mundo. O reino de Deus está entre nós e ele é manifestado quando partilhamos esta comunhão entre nós. Jesus está sendo glorificado e o reino de Deus está sendo manifestado nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Foi um trimestre abençoado. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais a respeito de todo este conteúdo aqui da segunda epístola aos Coríntios, e que Deus nos abençoe e nos dê um 2025 de muita paz, de muita comunhão na presença do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida.